A análise completa de The Walking Dead: The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne. Todos os episódios, agora a gente tem do episódio 1 ao 6, tudo já lançou. Tanto episódio por episódio em resumo, como o feedback geral. Foi uma série de fato satisfatória, valeu a pena a espera. Quais são os pontos positivos e negativos? Pois é, nesse vídeo vamos trazer a análise completona da série inteira até aqui. Se você quiser saber, é só colar no vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje estamos de volta aqui pra mais um vídeo sobre The Walking Dead: The Ones Who Live. E assim como a gente fez com os outros spin-offs que saíram de The Walking Dead, vamos fazer a análise completona. Agora que terminou essa primeira temporada, a gente ainda não sabe se vai ter segunda e tal, mas vamos analisar tudo. A análise geral da série até aqui, sem ser episódio por episódio, igual a gente tinha feito. Claro, tem muita coisa pra falar, né? Então não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal, que ainda nessa semana que esse vídeo tá saindo, vai ter live com participação do dublador do Daryl aqui no canal, pra comentar, interagir com vocês e responder muita dúvida. E é o seguinte, né? Eu quero começar com isso aqui que já tá na tela, porque esse era o conceito inicial da continuação de Rick Grimes em The Walking Dead. Rick Grimes retorna somente nos cinemas. Quando o Rick deixou The Walking Dead em 2018, tinha sido confirmado que a história dele seria explicada em 3 filmes. Esse aqui, inclusive, foi o primeiro micro teaserzinho que soltaram bem de leve ali em 2019, mas depois tudo foi mudado. Depois ninguém ouvia mais nada sobre gravação de filme, ninguém ouvia mais notícias sobre quando o Rick ia voltar, focaram muito em como The Walking Dead ia terminar pra depois voltar no ponto do Rick, e aí sim, em 2022 veio a confirmação da série, que os 3 filmes deixariam de existir e viraria uma série de 6 episódios. E assim, no geral, a série tem suas boas decisões, suas más decisões, mas vendo assim por completo hoje em dia, eu concordo que é bem melhor eles terem feito um spin-off sobre isso do que os filmes, até pelo quesito de divulgação, pelo quesito de relevância, de resultado, de investimento, até porque também essa série traz brechas pra continuação do universo de The Walking Dead. No caso dos filmes, eles seriam obrigados por meio dos filmes a terminar todo o universo e não ter mais. E sei lá, se ia sair numa qualidade de filme, né mesmo? Mas claro, indo pra análise geral de forma cronológica, a gente tem que começar pelo primeiro episódio, né? A gente tem que ir pra esse início que de cara eu já adianto aqui, já tinha adiantado há um bom período de tempo, que o primeiro episódio dessa série de Rick e Michonne é o meu favorito de todos os 6 da série. Desde a minha primeira análise lá quando estreou, eu já concordava que é o início perfeito pra uma série de Rick Grimes, a abordagem e tudo mais. Eu dei 10 inclusive de nota pra esse episódio e continuo mantendo isso, continuo não encontrando nenhum defeito nesse episódio inicial. E por que eu falo isso? Justamente porque a gente tem um retorno de Rick Grimes de uma forma direta e objetiva, trazendo um primeiro episódio focando no que todo mundo queria mais ver nessa série, que é a perspectiva do Rick. Por mais que é uma série de Rick e Michonne, o principal ponto que vende essa série, a principal razão dos fãs de The Walking Dead virem assistir essa série, é pra ver a explicação do Rick, que tá mais tempo fora de The Walking Dead do que a Michonne. Tem muito mais mistério e coisa pra ser explicada do que da parte da Michonne. E a grande motivação dessa série é explicar o que aconteceu com esse cara durante esse período aí de quase 6 anos que a gente não vê ele em tela, que na história da série passou mais tempo ainda do que 6 anos. E já começa isso muito bem com um primeiro episódio que traz 2 acontecimentos muito diretos que ninguém imaginava que iam acontecer logo no primeiro episódio. Eu, por exemplo, sabendo de spoiler, um monte de coisa, não imaginava, fui pego de surpresa. Um dos acontecimentos é a perda da mão do Rick já nas primeiras cenas, e o outro acontecimento é o episódio 1 já fechar com esse reencontro de Rick e Michonne, e que inclusive tem um ponto que depois eu vou trazer um vídeo aqui, que foi revelado recentemente sobre como é que seria a montagem se tivesse os filmes, que seria muito diferente, e Rick e Michonne demorariam muito mais tempo pra se reencontrarem. Teria aquela velha enrolada e iam render muito essa história até eles se reencontrarem, mais do que já tava esses anos. E a decisão e a sugestão de ter essa surpresa logo no primeiro episódio do reencontro foi dos próprios atores, que tiveram participação bem ativa na produção da série. E assim, dando um episódio que traz exatamente o que eu esperava, o que eu tava esperando pra essa série. Um resumo do que aconteceu com o Rick nesses anos, objetividade pra explicar o que aconteceu com ele mesmo e sem ao mesmo tempo rushar demais com a história, pulando detalhes importantes. E de detalhes importantes eu falo, por exemplo, o próprio desenvolvimento do personagem, o que ele passou e o trauma psicológico, a situação mental dele nesse grupo, que mesmo o primeiro episódio sendo um grande resumão, ele tem muito espaço pra trazer isso, mostrar como o Rick ficou perturbado nesses anos, ficou triste, tentando fugir de formas frustradas, assim, várias vezes. Então por isso, pra mim, um primeiro episódio perfeito, acertam em começar diretamente sobre o Rick, porque é sobre ele mesmo que a galera quer ver, e esse primeiro episódio te compra, sabe? Compra
compra a audiência pra querer ficar na série. Esse é o principal objetivo e cumprido aqui. Mas vamos falar do episódio 2. Se o episódio 1 era meio que um filme do Rick até se reencontrar com a Michonne, aqui é o filme da Michonne até se reencontrar com o Rick, trazendo toda a perspectiva dela e que ainda assim é muito emocionante e interessante. Eu acredito que esses dois primeiros episódios são os que têm mais cautela na escrita e foram os que eles mais gastaram anos escrevendo e tendo as ideias deles. Por isso foi muito bem executado. Aqui a gente tem toda a explicação sucinta também de como foi a jornada dela até chegar no Rick, indo direto ao ponto que uma coisa que me preocupava nessa série é eles explorarem muito, mas muito mesmo essa parte da Michonne com esse grupo e isso ofuscar a parte do Rick lá onde ele tava, e isso não ofuscou, porque a parte da Michonne com esse grupo é até curta demais aqui. E sinceramente, as minhas análises aqui são como fã, trazendo a minha experiência, eu queria muito mais ver a parte do Rick e CRM, então essa parte da Michonne, pra mim um episódio sobre isso, sobre ela com esse grupo, foi total suficiente. E assim, aqui a gente tem um grupo muito bem desenvolvido, personagens que aparecem no mesmo episódio e morrem no mesmo episódio, o que é triste, principalmente pela parte do Ned, mas que ainda assim servem pra fortalecer um ponto muito importante da série, que são os vilões, os inimigos, né, o grupo aí, o CRM. A série não é sobre CRM, a série é uma história de amor entre o Rick e Michonne, mas esse aqui é o principal ponto que reforça eles como vilões, eles devastando esse grupo da Michonne aí como se não fosse nada. Tipo, essa ideia, 10, 11 anos de apocalipse, a vida é escassa no mundo e ainda assim eles tratam um grupo de pessoas caminhando como se não fosse nada, só taca gás e mata todo mundo. E isso funciona muito bem, assim como no primeiro episódio, pra construir a dramaturgia do protagonista. O do primeiro episódio é a dramaturgia do próprio Rick, o que ele sofreu, e aqui a dramaturgia da Michonne, o que ela sofreu. Um ano sofrendo efeitos de um gás cloro, tendo que se recuperar num lugar ali, quase sem forças, e com esse personagem carismático ao lado dela, que é o Ned, e tipo, criando e crescendo, aumentando toda a sua raiva sobre esse grupo que é o CRM, enquanto dentro dela ela tem uma disputa, né, de acreditar ou não acreditar que vai encontrar o Rick, chegando num ponto de desistir, assim como o Rick desiste no primeiro episódio. O ponto dela encontrando o Bridger's Shipyard, que era o principal lugar que ela tinha fé que ia encontrar pistas do Rick, ela encontrando todo mundo morto ali, é o principal ponto final, a gota d'água pra ela largar disso. Ela trazer a ideia, tipo, não vou desistir de procurar ele, mas vou desistir por enquanto, vou voltar pra casa. Que é praticamente o mesmo princípio que o Rick enfrenta no primeiro episódio. Ele tentou fugir, tentou voltar pra Michonne, mas no final das contas ele viu que não era possível, então vou aceitar esse grupo CRM. E no momento que nos dois lados aceitam suas situações, é aí que o destino dá um encontro pra eles, que é muito bonito. Tipo, no primeiro episódio a gente já tinha visto parte do reencontro, no segundo é ainda mais forte, mais intenso, e isso ainda levando a gente, ainda no segundo episódio, pra etapa de desenvolvimento agora de Rick e Michonne juntos, né? Desde quando começou a série eu vivia falando que essa série teria 4 etapas. A primeira seria mostrar o que aconteceu com o Rick, foi no primeiro episódio. A segunda, mostrar o que aconteceu com a Michonne, foi no segundo episódio. A terceira, mostrar como seria o reencontro de Rick e Michonne, como é que eles se encontrariam, que já acontece ali no segundo e no primeiro episódio ao mesmo tempo. E a quarta, que começa a partir do final do segundo e segue até o final da série, é a etapa, a dúvida de como eles vão voltar pra casa, se eles vão voltar pra casa, o que eles vão precisar fazer pra voltar pra casa e deixar a família deles de forma segura. De fato, na minha opinião, lembrando que essa análise é total a minha opinião e a minha experiência como fã, de fato eu acho muito mais louvável eles terem dado bem mais espaço pra essa última etapa, a quarta etapa aí, que é de como eles vão voltar pra casa, do que as outras. Foi muito melhor ter mais episódios sobre isso do que mais episódios sobre como o Rick passou no CRM, ou como a Michonne passou procurando o Rick, ou quanto tempo vai demorar pra eles se encontrarem. Já resolve isso nos dois primeiros e depois segue o resto da série com o propósito principal. Porque o que a maioria dos fãs que vieram assistir essa série queriam ver? Rick e Michonne voltando pra casa. E aí assim, eu quero avançar pra falar do episódio 3 agora, nessa análise, porque aqui a gente tem o primeiro episódio da missão de fuga de Rick e Michonne, que avança muito na história enquanto ainda explica pontos em aberto sobre o passado. Por exemplo, enquanto tá avançando com a história principal, usando de pontos disso pra trazer uma ambientação ali dos primeiros meses que o Rick tinha chegado no CRM, lá no primeiro ano ali, a Jades ainda não como militar, ele sendo obrigado a ouvir que ele vai ter que ficar ali, sendo obrigado a ouvir da Jades que eu salvei sua vida e você tem que ser grato, pra reforçar as frustrações e raivas que ele passou e reforçar a Jades como vilã também. Que a partir do final do episódio 2 a Jades volta, nesse episódio 3 se consolida como a principal vilã dessa série e segue até o 5. Só que aí que a gente já tem um problema que é muito influenciado pelo ponto de poucos episódios nessa série, nessa primeira temporada, são só 6. E o maior prejudicado por isso
isso, até falei num vídeo recente, é o cara que era pra ser o principal vilão, que é o Major General Bill, o líder do CRM. Esse cara que já tinha sido ambientado e preparado o terreno pro aparecimento dele de diversas formas nas temporadas de World Beyond e outras coisas. Ele apareceu desde o primeiro episódio dessa série, mas ele tem presenças tímidas, né? Ele não é o vilãozão de figura única. Este aqui é o vilão e somente esse, como a gente tá acostumado. Em resumo, né, até adiantando um pouquinho a análise, na série é passado somente a ideia de que ele é uma figura que representa essa ideia que é o real vilão. A ideia é o próprio CRM. Ele ainda é o cara do universo de Walking Dead mais responsável por mais mortes, nada tira isso, e foi muito bem representado pelo próprio Terry O'Quinn, mas falta espaço para desenvolvimento dele nessa série. E é isso que sofre um pouquinho, por exemplo, a partir do episódio 3, que é o que a gente tá falando agora, já devia ter mais espaço para ele do que pra Jades. Essa é a minha opinião. Mas aí vamos seguir para falar do episódio 4, o polêmico episódio 4, que é uma loucura do tanto que ele divide opiniões extremas, né? É o episódio de um núcleo só, mas o núcleo principal, o propósito principal da série, história de amor entre Rick e Michonne, então é o episódio que mais representa a proposta dessa série, mas que é o episódio que enquanto uns amam e adoram e exaltam o melhor roteiro de todos, foi exaltado na crítica lá fora, deve concorrer a alguns prêmios, outros odeiam e detestam porque não gostam desse estilo, só quer ver ação, bomba, essas coisas. Mas pra mim, minha opinião e minha sensação foi de completa emoção. Esse aqui é literalmente um dos episódios mais emocionantes do universo de The Walking Dead até agora e um dos mais bem escritos. E bem escrito pelos simples fatos, tem início, meio e fim, tem desenvolvimento de diversas emoções, é o episódio que você sente mais emoções, assim, disparado nessa série. Você sente raiva da Michonne, você sente raiva do Rick, depois você gosta de um, você entende o lado do outro, depois você sente curiosidade, um monte de coisa, e no final você se destrói pela revelação do próprio Rick, se sente mal. Tudo muito bem construído e muito bem atuado, né? A atriz da Michonne e ator do Rick aqui tem o seu ápice de atuação total. E muitos até dizem, esse episódio é inútil, não serve de nada, mas esse episódio é um dos mais úteis da história da série, porque ele literalmente é o episódio que tem o papel de esclarecer os traumas do Rick, fortalecendo o CRM mais ainda como vilão, né? Mostrando o que fizeram na cabeça desse cara, fazendo que ele virasse outro Rick Grimes que a gente não conhecia. O cara que o episódio inteiro parece que tá escondendo um negócio, tipo, Rick, temos uma oportunidade perfeita de ir embora, agora não tem mais desculpa, a gente pode fingir que morreu pro CRM e ir. Tipo, se esse era o seu medo, ok. Ainda assim não quer ir embora, e não fala o porquê. Ainda assim tem o medo, o negócio, tipo, que esses 8 anos que ele passou nesse grupo fez ele sentir e não tá dando conta de sair disso. E eu sempre falei aqui no canal que eu não sou dos mais fãs de cenas de amor e coisas de romance em coisas apocalípticas. Eu tenho preguiça disso. Mas esse episódio me prende pelo ponto do Rick escondendo essa revelação. Me prende até pela ação, porque um dos pontos de mais ação dessa série, é bem específico, mas um dos que tem mais ação é nesse episódio, que é a revelação de que o helicóptero bateu no prédio, depois o helicóptero bombardeando o prédio, depois luta contra os zumbis, depois o prédio caindo, e tudo isso se resolvendo com a segunda melhor cena dessa série até então, que é o momento que o Rick revela que o CRM tirou o Carl dele, que ele sente a mesma dor que ele sentiu da perda do Carl, que ele perdeu a imagem do Carl da cabeça, ele não lembra mais dele, por conta dos traumas, por conta do que o cara tá passando, por conta de tanto tempo longe da família. E as imagens, as lembranças, a construção desse episódio é um dos que mais fez a galera chorar e se emocionar com isso. E como eu disse aqui, a minha opinião me fez também, tipo, esse momento aqui eu não senti essa emoção de The Walking Dead há anos. Por isso foi mais um episódio que eu considero sem defeitos e que, diferente do 3, ele compete mais com os primeiros ali, apesar de ainda ser uma proposta diferente. Mas vamos seguir pra falar do episódio 5. Aqui a gente já volta aos padrões de histórias de The Walking Dead e aqui tem umas propostas um pouco forçadas, é o episódio assim dessa série que mais forçam a barra pra proteger Rick e Michonne de uma forma até que exagerada, né, de desviando de tiros, outras coisas. Tipo, a proposta da história, inclusive a proposta do próprio episódio é dizer que Rick e Michonne juntos são imbatíveis, então faz sentido eles serem protegidos assim. Até a Jades fala isso um monte de vezes na série, que eles juntos são imbatíveis. Só que aqui no episódio vai um pouquinho além da conta a proteção de roteiro. Mas ainda assim, a cereja do bolo aqui é a conclusão pra vilã, que é a Jades, que vem com outro ponto muito relevante, que a gente esperava muito crossover pra essa série, crossover totalmente inesperado do Padre Gabriel, pega todo mundo de surpresa, revelações que fazem conectar as séries aí, faz a gente imaginar sobre os outros personagens em The Walking Dead, o desenvolvimento das temporadas finais, enquanto o Padre Gabriel tava tendo encontros com a Jades e não avisava pra ninguém. Tudo isso sendo aquele padrão de The Walking Dead, né? Quando um personagem é muito desenvolvido no episódio, você pode imaginar que ele pode acabar morrendo, e de fato acontece com a Jades, mas a resolução, o fim pra essa personagem é a parte mais satisfatória desse episódio. Tipo, mesmo com um monte de forçação de barra e outras coisas, a cena de despedida da Jades, o momento, a ocasião, é muito bem feita e ao mesmo tempo emocionante, né? Você mistura a raiva que você tá sentindo dela com dó, a atuação da Pollyanna McIntosh é muito boa
aqui, a direção da cena e o roteiro foram muito bem escritos pra essa cena em específico. Eu falo pra essa cena em específico porque a gente tá diante do episódio, que é o 5, que tem o roteiro mais inferior nessa série de todos. Mas essa é a principal cena, pra você entender a jornada dela, pra você entender o porquê que ela sempre virava de um lado pro outro, pra você entender o porquê que ela se alinhou tanto com o CRM. Ela queria encontrar uma estabilidade. Tudo que ela teve na vida, o grupo do lixão e todas as outras coisas, foi sendo tirado dela. Nesse caso aqui, ela queria lutar ao máximo pra poder ter algo que ela pudesse proteger. E literalmente ela morre tentando. Só que a questão, até quando eu analisei esse episódio, eu falei, o ar principal que esse episódio traz pra gente que tá assistindo é de liberdade pra Rick e Michonne. É o principal episódio que você olha e fala assim, pelo menos eu quando assisti falei, né? Isso aqui traz muito a ideia de eles vão indo pra casa. Agora eles têm a brecha. A pessoa que segurava eles no CRM era a Jade. Agora eles podem ir pra casa. Só que, claro, a história já tinha construído motivação suficiente pra que eles não queiram só voltar pra casa, pra que eles queiram destruir e atacar todo aquele mal ali. Os outros episódios já tinham dado motivação suficiente, principalmente na Michonne, pra convencer o Rick do porquê que ele tem que atacar esse grupo, do porquê que ele tem que tentar alguma coisa, né? Não destruir o grupo inteiro, mas acabar pelo menos com essa liderança maldosa aí, pelo que eles fazem. E é com isso que a gente vai pro episódio 6, que é o episódio final, que é o episódio que conclui a história de uma forma satisfatória, né? Direciona pra isso. Só que é o episódio que também sofre com a falta de espaço de tempo pra essa série, né? É um dos episódios mais curtos desses 6, é o último, 48 minutos, se eu não me engano, devia ser o maior. Isso me faz pensar que possa ter a ver com orçamento, limitação de orçamento. E o cara principal que sofre, o ponto principal que incomoda nesse último episódio é o Major General Bill. Como eu tinha falado antes, faltou espaço nessa série. Tipo, se era pra matar ele no episódio 6, desenvolvesse ele mais nos episódios anteriores. Mas ainda assim, o desenvolvimento dele pros episódios anteriores, a gente precisa pensar o que seria, porque ele não é o tipo do vilão que você veria fazendo atos físicos, né? Como eu disse desde a análise do primeiro episódio, ele é o vilão observador e que manda, que tem muito poder. Ele não é o vilão boss que você vai lutar frente a frente com ele e vai ser o mais difícil de matar. Não. Ele é um senhor de idade que não tem muita capacidade física mais. Mas eu claramente preferia que tivessem deixado ele vivo pra uma segunda temporada. Só que aí que tá uma questão. A história dessa série, a história dessa primeira temporada dessa série foi construída pra que termine o arco de Rick e Michonne, com o objetivo de ser um fim. Eles não fizeram a primeira temporada pensando numa segunda que já estava confirmada, até porque até agora ainda não foi confirmada a segunda. É possível, mas só com umas brechinhas. A história da primeira foi feita para ser toda redonda e fechada. Então eles precisavam trabalhar com a ideia de que aqui poderia ser o último momento de Rick e Michonne no universo de The Walking Dead. Então eles precisavam fazer algo grandioso. E então matar o Major General Bill, explodir esse evento, essa coisa toda, é talvez a coisa mais grandiosa que qualquer personagem do universo de The Walking Dead poderia fazer, né? Eles matam mais de 2.000 militares ali, mas aquela coisa que a galera entende errado também. E eu preciso ficar explicando de forma cansativa, mas é importante, né? Aqui não temos o fim do CRM como vilão, nem perto disso, tá? A morte desses personagens, até pelo que é ressaltado na série, representa 10% dos militares do CRM. Major General Bill já tinha dado o tal do briefing, as informações secretas, para umas 2.500 pessoas, mas nem todas estavam ali. Isso é comprovado pelo próprio universo, né? Além do ponto simples de que provavelmente tinha os guardas na entrada, tinha guardas que não estavam próximos dessa explosão, guardas ainda dentro do prédio e guardas ainda na Filadélfia, porque eles não iam deixar todo o esquadrão exclusivo ali sem deixar o backup lá na cidade. Além disso, a gente ainda tem revelações importantes para a expansão do universo, de que o CRM, essa galera tem gente infiltrada em comunidades no mundo inteiro. E nos outros spin-offs a gente já tinha tido ideias de que o CRM tem laboratórios escondidos no meio dos Estados Unidos, que só foi mostrado um até agora, não tinha mostrado os outros, de galeras que sabiam desses programas secretos e que estavam testando os As ali, né, pra virar zumbi, pra tentar buscar uma cura, e esses laboratórios nada impede deles continuarem funcionando. Fora vários outros pontos que eu não vou falar aqui, porque não é um vídeo de explicação, é um vídeo de análise trazendo a minha opinião. Isso aqui traz uma conclusão até que satisfatória pro Rick e a Michonne diante o CRM, pra ser um finalzão deles, um grande feito, mas o ápice mesmo é isso aqui, uma das cenas mais esperadas dos últimos anos do universo The Walking Dead, uma das razões principais do porquê as pessoas assistiram essa série. Eles entregam e isso é muito satisfatório. Você consegue imaginar como seria essa série terminando sem nenhum reencontro? Tem gente ainda que tá insatisfeito com isso, eu sei, porque teve expectativa errada, acha que do nada eles vão entregar um encontro com todo mundo na mesma série, de uma vez assim, sem desenvolver mais, não vão. Mas ainda assim, como eu disse no meu próprio react, como eu disse na minha análise, foi uma cena extremamente emocionante, muito prazerosa de ver, depois de todos esses anos teorizando sobre quando o Rick vai voltar, quando o Rick ia encontrar sua família, quando o Rick ia conhecer seu novo filho, quando que ele ia ver a Judith crescida, como é que ia ser tudo isso, a gente finalmente poder ver isso em tela, principalmente eu que trabalho aqui com o canal todos esses anos teorizando, isso é muito satisfatório, foi lindo
lindo de ver. E me ganhou total, e eleva o conceito pra mim do último episódio lá em cima. Porque é uma coisa que a galera até confunde às vezes, a minha análise aqui é com base na minha experiência, então é uma análise parcial, que eu não vou abrir mão da minha opinião, da minha experiência e ser imparcial. Nunca foi esse o objetivo do canal. Nunca foi pra ser um canal de críticas de cinema e outras coisas. É pra trazer qual que é a minha opinião como fã, o que eu senti, e não análise técnica. E eu me senti muitíssimo satisfeito vendo isso, e satisfeito pelo ponto da brecha da continuação que vai ter ainda. De que esse reencontro, essa ideia de que agora tá tudo bem, em tese, abre a brecha para os outros reencontros que a gente espera, que vai vir ainda. Óbvio, como eu disse, a série tem os seus defeitos, disse dos outros episódios anteriores e um monte de coisa, mas esse final dessa série é muito mais conclusivo e satisfatório do que o próprio final de The Walking Dead, série principal. Por isso o papel é muito bem cumprido aqui. No geral, né, a minha nota geral com base na minha experiência e minha opinião, a média da nota geral fica um 9.8 pra série, tá? Total aqui, pegando a média de todas as notas que eu dei pros episódios, e sim, foi literalmente o que eu esperava, eu me sinto muito satisfeito tendo assistido. Essa é a minha experiência, essa é a minha opinião. Compartilha a sua aí nos comentários, lembrando, respeite a do outro, né, porque a do outro é o contrário, você tem que ir lá xingar ou zoar da cara dele. Deixa o like aí, ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!